Olá, meus amados, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Mário Teixeira, estou aqui uma tarde, hoje quarta-feira, dia 6 de... Nós estamos no dia... hoje dia 6 de setembro, é isso, amanhã feriado, amanhã aquele feriado nacional. Eu acredito que algumas igrejas tenham alguma programação para amanhã no feriadão, mas hoje eu estou aqui para poder dar aqui mais uma aula do nosso módulo de introdução de teologia básica, e estamos falando com respeito à questão. Hoje vamos falar um pouco sobre Deus, sobre a questão da existência de Deus. O que nós podemos encontrar na Bíblia, que é a real fonte de fé cristã, para comprovarmos que Deus existe. Então, hoje a gente vai falar sobre Deus e sua existência. Quero que você que tem o meu canal aí no YouTube Mario.Wellington75, você pode achar aí meu canal, você pode assinar o meu canal aí, pode fazer aí inscrição no meu canal, ajudar a divulgar o meu canal, você vai estar me ajudando e também vai poder estar interagindo em todos os vídeos que nós vamos poder gravar. Aqueles que eu poder jogar no Facebook também, você que tem o meu Facebook, você pode também acompanhar as aulas aí na minha página no Facebook. Você vai encontrar essas aulas. A aula aqui, meus amados irmãos, eu quero deixar bem claro que essa aula aqui não é uma aula avançada de teologia. Nós não vamos falar aqui de uma teologia avançada. Nós vamos falar de um modo básico para que você para que vocês entendam um pouco mais sobre a questão da teologia e sobre Deus. Então a gente fala sobre a base aqui naturalmente a teologia sistemática, que a gente vai falar a respeito de 10 matérias relacionadas à teologia sistemática e algumas matérias como a questão da apologética, de seitas e heresias. Isso aí a gente vai falar bem mais na frente, mas nós vamos hoje começar falando sobre Deus. Não há nada melhor do que nós entendermos o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, o Deus que nos formou. Não há nada melhor do que passarmos a entender um pouco mais sobre Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a Bíblia em si, ela não dá ela não oferece de qualquer forma, prova racional. Isso quer dizer de raciocínio, de pensamento da existência de Deus. Nós cremos na existência de Deus pela base da fé e pela sua revelação nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós podemos dizer que Deus existe, e esse ponto de partida da existência de Deus está em todas as Escrituras. Eu já passei para você aqui essa questão que nós encontramos a primeira vez a palavra Deus no livro de Gênesis. E eu quero que você, que tem a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis 1, versículos 1 e 2. Esses dois versículos aqui, para nós entendermos um pouco sobre quem é Deus. Então eu quero ler com você. Vamos para a Escritura Sagrada, vamos para a Bíblia. Isso aqui é a fonte real da teologia.
há muitos argumentos teológicos na filosofia, mas nada substitui o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Diz assim, na tradução revista e corrigida, que é a tradução dessa Bíblia aqui que eu estou, é até uma Bíblia que está já um pouco aqui, eu uso ela mais para leitura mesmo, e diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus. A grande pergunta nessa tarde para você aqui nessa aula é: que Deus é esse que cria as coisas no princípio? A gente pode colocar aqui, eu vou colocar escrito aqui para que você entenda. Palavra no princípio. Palavra no princípio aqui da tradução da revista e corrigida é uma palavra traduzida. É lógico que o livro de Gênesis si é um livro que se refere ao começo de todas as coisas. É uma narrativa. Esse livro, esse capítulo 1, até o capítulo de número 4 ou 5, por exemplo, o capítulo de número 5 de Gênesis, nós encontramos uma série de narrativa com respeito à origem de todas as coisas. Fala da origem do universo, céus e terra. Início, quer dizer, do começo do universo, do começo do planeta Terra, da Terra onde nós habitamos aqui, desse planeta. E também fala do início de toda a natureza, das árvores, dos animais, do mar, dos peixes. Fala da origem do homem, que somos nós. Nós encontramos até o capítulo 5 de Gênesis, falando sobre toda a questão da origem de tudo que abrange o universo e a terra em que nós habitamos. Mas nós encontramos aqui nesse texto a palavra Elohim. A palavra Elohim é um plural da palavra Senhor ou Deus. Deus é uma tradução. Por isso que a maioria dos judeus não escrevem Deus como nós escrevemos. Eles botam apenas um D com um mudo e o us. Porque na realidade, Deus, quando se revela a Moisés lá no monte Sinai, e Moisés pergunta o nome de Deus, Deus disse, olha, diga ao povo que eu sou, me enviou a voz. Então Deus, ele é o ser que nenhum ser humano em si pode interpretar ou dar um parecer do seu nome. Deus é apenas aqui um dos nomes que nós relacionamos a ele. Então Deus é Deus, mas podemos chamar de Elohim, podemos chamar de El Shaddai, mas tudo são na realidade pronomes, nomes que
nós conhecemos dentro da base do nosso conhecimento tão limitado a respeito de Deus. E é bom entender que a Bíblia, ela fala de Deus praticamente em todas as Escrituras. Apenas em alguns livros você não encontra esse nome Deus. Mas quem é esse Deus que cria todas as coisas? Qual é a sua origem? Quem ele é? Como temos uma revelação dele? É bom entendermos, meus amados, que nós conhecemos a Deus pela nossa prática de fé. É lógico que você não pode dizer que conhece Deus de forma pessoal, de que você tenha visto ele e conversado com ele, porque isso não é uma realidade. O ser humano, imperfeito como nós estamos hoje, nós não temos capacidade de conhecer Deus da maneira que às vezes nós queremos conhecer. Porque Deus, ele tem alguns atributos que nos impedem de chegarmos perto dele, que é o atributo da sua santidade. Deus é intocável. Deus não pode ser visto aos nossos olhos, porque se nós chegássemos ao ponto de ver a face de Deus, normalmente seríamos consumidos e mortos por causa da sua grande santidade. Então a palavra, do começo de todas as coisas, a gente encontra a palavra Elohim, ou Elohim. Porque Deus cria todas as coisas. Então uma das coisas que nos prova que Deus existe, a principal prova de que Deus existe, está relacionada a que ele se revela através das santas Escrituras. Então, ao contrário de todas as coisas, nós tomamos como pressuposição básica Gênesis 1:1. No princípio, Deus, ou no princípio, Elohim, criou os céus e a terra. Deus existe e o ponto de partida da sua existência está em toda a Bíblia Sagrada. Há evidências que são substanciais em favor da sua existência. Você pode ler comigo o livro do Salmo 14, Salmo de número 14, vamos lá. Salmo 14, versículo 1. Diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazes abominável em suas obras, e não há ninguém que o faça bem. A palavra nécio aqui quer dizer aquele que não tem conhecimento, ou louco, loucura, pessoas que não entendem a existência de Deus. Então, há um grupo de pessoas que procuram, principalmente, nós temos que diferenciar a teologia da questão científica, embora hoje, pelo Ministério de Educação, a teologia se tornou uma ciência. E é por isso que hoje a teologia se tornou um curso superior reconhecido
pelo Ministério de Educação. Você que já fez aí o seu curso de teologia livre, e muitas das vezes eu vou dizer para você aqui, você deve sim procurar um modo que, embora já estamos no final do prazo de convalidação dos diplomas de teologia pelas universidades. Para você se formar em bacharel em teologia, você vai ter que fazer todos os 4 anos, dependendo da faculdade que você for fazer, de teologia, para você ter o seu diploma reconhecido pelo MEC. Então, quem conseguiu fazer a convalidação se deu bem porque convalidou o diploma e está com o diploma reconhecido. Mas aqueles que não convalidaram vão ter que convalidar. Para poder ser chamado de um bacharel em teologia, ele vai ter que ser diploma reconhecido pelo MEC. Você não pode mais dizer que você é um bacharel livre em teologia, porque o Ministério de Educação agora, ele praticamente assumiu o posto de que só é bacharel em teologia aqueles que fizerem a faculdade superior, o curso superior. Então, meu amado irmão, você que fez o seu bacharel livre e não convalidou o seu diploma, eu não sei aonde ainda está fazendo inscrição para convalidar, mas eu aconselho a você a convalidar o seu certificado se você quiser ter o nome de bacharel em teologia. Quer dizer, porque o curso livre de teologia não te dá título de bacharel em teologia mais. Quer dizer, você pode ser até reconhecido como um bacharel em teologia na sua igreja, aonde você congrega, mas a nível nacional só quem tem o diploma reconhecido pelo MEC. Mas vamos voltar para a questão da aula. Vamos lá, Salmo 19:1. Salmo 19:1. Salmo 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deixa eu falar uma coisa aqui nesse salmo muito interessante para você. Primeira coisa, no Salmo 19, diz que os céus manifestam a glória de Deus. Céus. Originalmente, a palavra céus aqui tem muito importante, porque céu abrange todo o universo. Abrange todo o universo. Então aqui está dizendo que todo o universo manifesta a glória de Deus. Bem lógico que você entende que naturalmente você pode ver a glória de Deus em tudo que você olha a olho natural concernente a céus. Por exemplo, você na luz do dia, você só vê o quê? O azul celeste, aquele azul bem claro, que não é nada mais e nada menos do que o reflexo do mar sobre o espelho do céu. Você vê ali a glória de Deus. No horário da noite, naturalmente, você vê todo o céu, dependendo do lugar, cheio de pontinhos brancos, que a gente chama de estrelas brilhantes, que refletem a luz solar.
e aqueles brilhos faz, muitas das vezes, dependendo da região que você morar, que se for uma região naturalmente limpa, longe de poluição, você vai ver milhares e milhares de estrelas. Em regiões menos limpas, você vê poucas estrelas quando o céu está sem nuvens. Você vê uma variedade de estrelas e isso daí é a manifestação da glória tão imensa do nosso Deus. A outra coisa neste versículo que você tem que entender é a parte 2 do versículo. Eu vou apagar essa parte 1. Parte 1 e colocar aqui a parte 2 que diz e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja só que coisa interessante. Nesse versículo aqui, nós encontramos duas coisas. Glória e obra. Glória quer dizer o poder infinito de Deus sobre todo o universo. E obra, a arquitetura das obras que Deus fez no firmamento. Quando fala do firmamento, está falando do firmamento do local aonde nós habitamos. Tudo que há sobre este mundo físico, nós temos que diferenciar mundo físico de mundo sistema. Mundo físico é tudo aquilo que habita aqui. Por exemplo, a terra é o mundo físico. O homem é o mundo físico. A casa que você mora, você criou e se tornou um mundo físico porque está dentro da arquitetura física. Agora, mundo sistema são coisas relacionadas a ensino sistemático, a vida sistemática, habituação sistemática, e o sistema se abrange tanto a questão das leis de Deus, como também a leis humanas e também coisas relacionadas à falta de fé e também influências satânicas. Por isso que Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Quando Jesus disse o mundo jaz do maligno, está dizendo que o mundo, o sistema administrativo de leis, está influenciado por Satanás, pelo maligno. Mas o mundo físico é algo que pertence às obras das mãos de Deus. Então, o mundo físico pertence a Deus porque Deus é criador do mundo. Então, tudo que está relacionado ao mundo físico pertence definitivamente a Deus. Então, o firmamento, que é o planeta que nós vivemos, a Terra, onde nós andamos, estamos presos aqui pela gravidade que há nessa Terra, segundo a ciência, pertence a Deus e é obra das suas mãos. Entenderam? Glória a Deus por isso.
Sob o ponto de vista secular, de se entender a história da ciência e a religião, a teoria da evolução tem sido aceita por muito como fato fidedigno. Teologia é a questão da teoria da evolução. A evolução é uma teoria que nega o fato da criação, como nós falamos aqui de Gênesis 1:1. Ela nega definitivamente esse fato. Ela não tem a Bíblia como uma fonte. Ela tem a sua teoria científica. E é por isso que na escola você vai aprender muito sobre a questão da evolução. Você vai aprender na escola que a Terra, planeta, tem cerca de 6 bilhões de anos. Na Bíblia nós entendemos com cerca de 6.000 anos. Na ciência você vai encontrar Homo sônomo, evoluções de espécies, principalmente evolução do ser humano. A ciência tenta provar que os homens se evoluíram, mas nós sabemos que o ser humano foi criado o quê? À imagem e semelhança de Deus. Então é muito importante essas coisas. Eu não vou falar aqui sobre a teoria da evolução, porque não me interessa muito. Mas é bom você pesquisar e ler. Segundo a teoria da evolução, à medida que os seres humanos evoluem, também evoluem suas crenças religiosas e seus modos de expressar. Veja só, o estudo da evolução fala da questão da evolução religiosa, sobre religiosidade, sobre a origem de cada ponto religioso. Você falar de religiosidade, aí você vai encontrar esses pontos na evolução. Só que na evolução não se fala apenas da religiosidade de forma cristã, fala dos vários e milhares de religiões que existem no mundo, nesse planeta aqui. São milhares e milhares de religiões. Nós conhecemos apenas uma partícula dessas religiões. Nós conhecemos algumas, mas há muitas outras religiões que não são conhecidas por nós. Eu, por exemplo, não conheço todas. Eu conheço apenas aquelas que são predominantes aqui no nosso ocidente, na nossa parte aqui ocidental, que são... Eu relaciono apenas algumas, e eu vou botar apenas as 3 principais religiões que hoje influenciam o mundo todo, que é o judaísmo, cristianismo e o islamismo. Nós conhecemos um pouco do primeiro, conhecemos bem o segundo, mas quase não conhecemos nada sobre o islamismo, a não ser falar de terrorismo, guerra e coisa assim. Porque quando se fala de terrorismo, sempre se relaciona a essa questão do Islã. Que segundo a história, isso aqui não é porque isso aqui seria numa aula de religiões, nós já vamos falar sobre isso aqui, mas a gente fala que na evolução fala muito sobre a questão das origens religiosas, e eles falam um pouco sobre isso aqui, sobre cristianismo, sobre judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo, as religiões afro, as religiões indianas, as religiões orientais. Tudo isso você aprende na questão evolutiva, porque eles falam que isso tudo veio da questão evolutiva.
encontramos um grupo de crença chamado arminismo, ou arminismo. Arminismo. Creem no poder sobrenatural e também em espíritos desencarnados. Esse arminismo, não é arminismo, eles creem em poderes sobrenaturais, mas também eles creem em espíritos desencarnados que habitam nos objetos naturais. Físico, isso quer dizer que os seres humanos são influenciados por esses espíritos. Então, isso aqui é uma das questões da evolução religiosa. Acreditar que os seres humanos são influenciados por espíritos desencarnados. Na realidade, nós cremos que Deus ele é espírito, mas ele também é um ser pessoal. Uma outra coisa dentro do estudo evolutivo é o politeísmo, que diz que certos poderes sobrenaturais são considerados deidades. Quer dizer, no politeísmo tudo se relaciona a Deus. Então, na realidade, qualquer ser sobrenatural se torna um Deus. Aí tem o hemoteísmo. Uma deidade atinge uma posição superior a todos os demais espíritos. Quer dizer, um espírito se torna superior a outro espírito, se torna líder, Deus supremo sobre esses espíritos. Tem também a chamamos de monolatria, quando as pessoas optam em adorar um só dos deuses, mas eles não negam a existência dos outros deuses. Quer dizer, eles vêm, adoram uma divindade, eles creem em uma divindade, mas eles também não ignoram a existência de outros deuses, mas estão apenas relacionados a idolatrar uma dessas deidades. Aí encontramos o secretismo, que é a questão da fusão do cristianismo com o paganismo, quer dizer, a pessoa mistura fé cristã com fé pagã, fazendo assim uma mistura da questão de fé. Então isso aqui é apenas a introdução da questão sobre a evolução, que nega definitivamente que Deus existe, que existe um ser autoexistente. Vamos falar agora aqui a questão dos atributos naturais de Deus, atributos naturais que só pertencem a Deus. Nenhum ser humano são capazes de ter todos esses atributos. Então, primeiro, Deus ele é realmente espírito. Deus é espírito. Nós não podemos negar que Deus é espírito. Vou fazer uma pergunta. Quantos de nós vimos alguma vez Deus? É lógico que eu acho que ninguém viu Deus, porque Deus é um ser espiritual. Mas ele não é só um ser espiritual. E nós vamos ler aqui João 4:24. Evangelho de João. Vamos para a Bíblia. 4:24, é isso? É isso, João 4:24. Deus é espírito. Veja só, a palavra aqui está relacionada. Deus é espírito. João 4:24. Nós entendemos que Deus é
espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós encontramos aqui a palavra Deus é espírito com o espírito em letra maiúscula, mas quando fala de adoradores, encontramos espírito minúsculo. Por quê? Porque aqui está se relacionando ao Espírito Santo. Espírito Santo. E aqui sobre o roche. Que é vento, sopro de Deus. Que o ser humano tem. O ser humano tem esse espírito aqui, que é o sopro de Deus. Sopro de Deus, que é o fôlego que Deus deu para que nós tenhamos vida, para que nós possamos sobreviver. Nós temos algo que Deus nos deu, que é o fôlego da vida, o sopro de Deus. Então, por isso que esse espírito se chama espírito que Deus deu ao ser humano, espírito humano. Mas quando se fala de Deus, fala do espírito entre si mesmo, entre ele mesmo, que é o Espírito Santo. E isso daí a gente fala mais tarde sobre a questão da Trindade, que é uma teoria um pouco polêmica, porque ainda há algumas igrejas evangélicas que não aceitam o termo Trindade, que são unicistas. E eu vou falar em outras, ainda dentro dessa matéria, sobre a Trindade e sobre o unicismo, sobre o Deus único que é declarado nas Escrituras e sobre a Trindade que ensinamos dentro de nossas igrejas. Então, primeiro você entende que um dos atributos de Deus é que ele é Espírito. Isso é atributo. Atributos naturais. Deus é Espírito. Entendemos que ele é um ser espiritual. Segunda coisa, nós encontramos que ele é eterno. Isso é um atributo unicamente de Deus. Deus é um ser eterno. Ele todos nós, ser humano, somos limitados. Limitado pelo tempo. Não é isso? Você não é limitado pelo tempo, você acorda de manhã para sair para o trabalho, você toma aquele banho correndo, vai para a ponta do ônibus, aguarda um ônibus para chegar determinado horário lá para começar a trabalhar e ficar o dia todo lá e na correria do tempo, entre aquele tempo de trabalho para o tempo de voltar para a sua casa. Nós somos presos ao limite do tempo, mas Deus não. Deus não depende do tempo. Ele se revela pelo tempo que nós temos na nossa limitação, mas ele é um ser eterno, porque ele é autoexistente, porque ele não tem início e não terá fim. Por isso que a gente dá o termo de eterno. E é por isso que eu, particularmente, você pode não concordar comigo. Eu falo que o ser humano não é eterno. Nós temos a vida eterna através da pessoa de Jesus, mas a eternidade pertence apenas a Deus, porque é o único que não teve início e não terá fim. O ser humano pode ter fim. Por quê? Porque se ele for condenado, se ele for lançado no lago de fogo, ali será definitivamente o fim para ele. O sofrimento eterno é uma questão de final para
aqueles que foram injustos, para Satanás, seus anjos e todos aqueles que seguiram o diabo. Então esse é um tempo de sofrimento. Então ali vai sofrer para sempre. Não quer dizer que ele seja eterno, mas também não quer dizer que ele seja, não quer dizer que ele seja eterno. Quer dizer que ele vai morrer para todo sempre, sofrer para todo sempre, mas nós alcançamos a vida eterna através de Jesus. Vou falar uma coisa, por que eu falo que o homem não é eterno? Porque o homem é criatura. Tudo aquilo que é criação não é eterno, foi criado de alguma forma. Então nós fomos criados, nós não existíamos antes de sermos criados por Deus. Por isso eu não posso dizer que somos definitivamente eternos. Então isso é uma teoria que eu entendo. E eu sei que muitos que assistem esse vídeo não vão concordar comigo, mas é o que eu penso. E também a questão da vida eterna, eu sei que aqueles que vão estar com Cristo vão viver para todo sempre. Agora, quando diz a respeito... Porque se o ser humano fosse eterno, ele não morreria. Por que ele morre? Ele morre definitivamente porque ele não é eterno. Eterno, o único que tem o título de eterno é Deus. Agora, nós somos seres vivos que herdaremos a vida eterna. Quer dizer, nós vamos herdar a vida eterna. Não que nós sejamos eternos, nós vamos viver para sempre, porque Deus nos escolheu para estarmos para sempre ao seu lado após sermos criados. Então, o único ser no atributo natural que é eterno é o próprio Criador, que é Deus. Isso é a teoria que eu acredito. Mas se tiver aí alguém aí que tem alguma coisa que prove ao meu contrário, você pode enviar para mim que eu vou analisar e vou ver se eu vou concordar com você, se realmente está isso nas escrituras, que o ser humano, que a alma do homem é eterna. Aonde está escrito isso nas escrituras, se você puder me falar, eu vou aceitar definitivamente, eu vou voltar e ensinar totalmente essa palavra de forma contrária. Então eu penso dessa forma, mas eu não quero que você tire eu como ser que sabe todas as coisas, porque eu não sei. Isso é apenas uma teoria minha, é o que eu penso. E o que eu penso às vezes pode estar certo ou pode estar errado. Então eu explico bem claro para você que nem tudo que eu afirmo aqui seja realmente a realidade, porque eu não conheço todas as coisas, eu não entendo definitivamente os mistérios de Deus. Amém? Meus irmãos, nós na próxima aula vamos continuar sobre a questão dos atributos de Deus. Hoje o nosso tempo já acabou. Eu peço que você envie a sua pergunta para nós aí no meu e-mail, mario.wellington75@gmail.com, ou então no meu WhatsApp, que é 21 aqui do Rio de Janeiro, 985 90 57 37. 985 90 57 37, o DDD 21, que é daqui do Rio de Janeiro, ou então no Facebook. Você pode ir lá na minha página, pode entrar no meu Facebook, botar sua pergunta lá nos comentários, na minha linha do tempo, ou no Mensageiro. Você fique à vontade, você pode botar sugestões de palavra para nós estudarmos, que nós vamos estudar, porque você que me ajuda a estar pregando o Evangelho de Jesus. Vamos orar assim. Senhor Deus, nesse momento te agradeço por essa aula tão rápida, meu Deus. Eu peço, Senhor, que tu venha, ó Deus, derramar a tua graça e dar-nos entendimento da tua palavra. Senhor, eu sei que não sou,
Ó Pai, dono da verdade, nunca, Pai, imaginei ser dono da verdade, porque o dono da verdade és tu, Deus, que revela todas as coisas. Por isso, Senhor, eu te peço, toma, Senhor, nas tuas mãos, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, que estaremos continuando sobre atributos naturais de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.